advogada, não sei se vocês viram essa história, uma advogada que entrou em surto num aeroporto em Belo Horizonte, saiu agredindo uma pessoa. E essa mulher acabou sendo presa no aeroporto de Confins, na Grande São Paulo, e agora perdeu o cargo na OAB de Minas Gerais. Eu não sei se a gente tem áudio aí, não? Ou é só Ilustra mesmo? Essa história, ela aconteceu recentemente e que mostrou a violência dessa mulher. Ela saiu agredindo um funcionário do aeroporto, como a gente vê aí nas imagens. Ela estava com sintomas de embriaguez e ela acabou saindo agredindo um funcionário da companhia aérea Azul no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. E agora, a informação mais recente desse caso é que ela foi destituída de um cargo em uma comissão da OAB de Minas Gerais. A portaria revogou a nomeação. O nome dela é Luana Ottoni de Paula, que ela era presidente da Comissão de Direito da Moda. Ela foi destituída do caso após ser presa em flagrante por xingar um gerente operacional da Azul. Ela xingou ele de macaco, de vagabundo, de cretino e até seu bosta, foi o que ela falou para o funcionário. A medida foi assinada pelo presidente da instituição, Sérgio Leonardo, da OAB. A advogada era passageira de um voo que seguia para Natal no domingo, mas foi impedida de seguir viagem. Segundo a polícia, ela tinha sintomas de embriaguez e foi convidada a se retirar e ser realocada em outro voo. E aí ela chamou o piloto de comandantezinho após ser retirada da aeronave. E ainda segundo o registro da polícia, ela questionou se estavam felizes de desembarcar uma patricinha do avião. E começou a dar tapa, chute, soco no funcionário. Você precisa desse empreguinho, você é um pobre, um ferrado, disse ela. E essas imagens mostraram toda essa violência, como a gente vê aí, ela sendo agredida, são câmeras do circuito interno do aeroporto de Confins, ela saindo agredida. Os agentes da Polícia Federal foram chamados, deram voz de prisão a ela. Segundo o boletim de ocorrência, no momento da prisão, Luana estava em um restaurante e exigiu que eles esperassem ela terminar a refeição. O UOL já procurou a Polícia Federal para ter mais detalhes sobre isso, até agora não respondeu. E há uma discussão, inclusive, de quais são as medidas que podem ser tomadas para pessoas que tomam esse tipo de atitude. E agora ela perde o cargo dela na OAB. Correta essa atitude da OAB, Josias? Começa por você agora, sobre o caso dessa advogada. Foi muito forte essa cena, um absurdo que ela fez lá no aeroporto de Confins. É o mínimo que se esperava da OAB, né, Fabíola? Porque se você tem num órgão qualquer de uma organização que representa os advogados, uma personagem como essa, desequilibrada, que desrespeita a lei, é o mínimo que se espera dessa entidade, uma entidade como a OAB, é o afastamento, né? Aliás, a OAB de Minas Gerais não está muito bem na foto, não, porque, em tese, uma personagem assim como essa, tão racista, não deveria ter conseguido nenhum posto de relevo na OAB, né? Meses atrás, houve um outro caso, um caso de xenofobia, também envolvendo lá a OAB de Minas Gerais, de Uberlândia, salvo engano. A OAB teve que sair correndo porque uma advogada, Flávia Moraes, jogou na internet um vídeo nas redes sociais, né, em que ela afirmava que não iria mais alimentar quem vive de migalhas, sugerindo às pessoas, porque muitos nordestinos haviam optado pelo Lula na eleição presidencial, né? E sugeria às pessoas que não fossem mais ao Nordeste, não fizessem mais turismo no Nordeste, para não alimentar esses pobrezinhos que se servem de migalhas do resto do país, né? E ela também foi afastada ali, ela ocupava um posto na OAB e foi afastada. Então, gente assim, Fabiola, não merece, senão, conhecer os rigores da lei. E o crime é tão mais grave, seja esse surto explícito de racismo, seja a, a declaração anterior, que revelava uma xenofobia desabrida. O crime se torna mais grave porque nós estamos falando de pessoas que têm um conhecimento do direito, sabem que estão infringindo a lei, né? Então não é um cidadão qualquer que comete o crime por desconhecer que aquilo é crime. Hoje é muito difícil alguém no Brasil deixar de reconhecer um determinado ato como um ato
racista. Todo mundo sabe o que é racismo e sabe que determinado tipo de agressão é, descamba para o racismo, né? Deixa de ser uma simples agressão e vira uma agressão racista, o que torna a agressão ainda mais grave, né? Então, essa senhora que, como disse, é advogada, sabe que estava infringindo a lei e não há outro caminho, Fabíola, senão realmente a detenção, a imposição dos rigores da lei e hoje em dia está tudo equiparado, né? O racismo explícito ou a ofensa, que antigamente era considerada menos grave do que o racismo propriamente dito, tudo isso foi igualado pelo Supremo, tudo isso é crime hediondo hoje, está sujeito as pessoas a punições que precisam acontecer para que fatos assim não se repitam. Que o pessoal está falando, que doidona que nada, isso é um ato de racismo e tem que ser julgado dessa Isso. maneira. Não basta falar, ela está embriagada e fez isso, não pode passar pano, não. O pessoal falando aqui no nosso chat. Eu até pego o gancho numa discussão que está rolando dentro da própria ANAC. A ANAC quer punição para o mau comportamento. Então, assim, esses passageiros que têm mau comportamento, e não é questão de surto, não, como alguns estão falando, mau comportamento, eles vão ser punidos. Eles estão discutindo, inclusive, dessas pessoas serem proibidas de viajar por um período. A ANAC elabora uma proposta para punir os passageiros que apresentarem mau comportamento, que forem indisciplinados dentro dos aviões e também nos aeroportos, colocando assim o risco das operações aéreas e a segurança dos voos. Ainda não estão definidas as punições para isso, como elas serão adotadas, quais serão essas punições, quais são os atos de desordem também que deverão ser repreendidos, mas essa nova regra vai passar por uma audiência pública e deverá ser a primeira versão modificada no decorrer do processo. E até aqui a reportagem do Estadão revela que entre as penalidades sugeridas pela ANAC estaria suspender o direito dessa pessoa de voar por até 1 ano